Mas a Sanepar, eu falei que ela ia ter lucros recordes e ia ter dividendos recordes. Até agora tá indo, né? Você viu o primeiro resultado do primeiro trimestre. Vai bater o lucro. 3 ações para levar por 10 anos. Quais ações você escolheria e por quê? Transmissão Paulista, Banco do Brasil, talvez. E Cosan. Por isso você estuda bastante, né, a PetroRio, né, Eu Dalton? entrei na PetroRio há pouco tempo. Pouco tempo. Conta pra gente aí o que a PetroRio faz, compensa investir na PetroRio, qual que é a diferença dela pra Petrobras também? Tem uma empresa que eu tenho certeza que você tem na sua carteira. Você tem cara de sanepariano. Sanepar, se fala bastante sobre o Sanepar. Ainda é oportunidade, não Pra mim é? também chega a R$20 aí, eu tô comprando um pouquinho. Já tá R$20 hoje, não tava? Vê essa De vez em quando que PR11. ela bate esses valores aí, eu compro um pouquinho. Eu vi essa PR11. Essa PR11. Foi outra que eu comprei mais naquele fundo e agora, mesma coisa do Transição Paulista. Bom, eu prefiro talvez um pouco mais Transição Paulista, mas a Sanepar ela tá com desconto maior. Ela tá R$20 agora, essa PR11. Ela tá barata. Ela tá um desconto maior, um risco um pouquinho maior, mas não diria risco. Eu falei que ela ia ter lucros recordes e ia ter dividendos recordes. Até agora tá indo, né? Você viu o primeiro resultado do primeiro trimestre. Vai bater o lucro recorde no ano e Vai chegar de qualquer os jeito. custos vão reduzir, ou se estabilizar, na verdade, e as receitas vão aumentar e ela vai ter lucro recorde. E por que o mercado tá. Assim, se eu for ver, ela subiu ainda, né? Nos últimos Subiu. 12 meses. Ela tá subindo só por causa dos resultados. Por exemplo, a Copasa, a Copel, que eu gosto bastante da Copel, por exemplo, estão subindo por causa da privatização também, né? A Sanepar todo mundo sabe, não vai privatizar, não deve privatizar. Se privatizar é uma surpresa, aí ela dispara. Aí ela acaba Aí vai disparar. disparando muito, né? 3 ações para levar por 10 anos. Quais ações você escolheria e por quê? Liste os motivos, né? Fala. Transmissão Paulista, porque transmissão tem esse negócio que ela tá crescendo, tá com contratos longos, e cada vez que ela ganha um novo lote é mais 30 anos aí, né? Que o novo projeto com 30 anos. Paga dividendos, vai pagar dividendos maiores. O Banco do Brasil, talvez, né? É difícil escolher um banco. Banco do Brasil, talvez. Então Porque TRPL4 e vai ser Banco as do mesmas Brasil. que eu falei da outra vez. Eu até penso no Banco ABC sempre, mas por ser o maiorzinho Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, setor agro, né? Uma gestão bem tranquila, não fez besteira. Todos os problemas que você está vendo acontecer, nunca ela está envolvida num problema de tá sofrendo com o custo de crédito, não sofreu com inadimplência, tudo certinho nela. Acho que o Banco do Brasil. E Cosan, que é para pegar uma de crescimento, que aí já tem a Vale Dentro, que eu também gosto bastante, tem a Raizen. Raizen é muito interessante, né? Raizen é um exemplo daquele case que, quando eu comprei a Raizen, ele estava na beira dos 3 e pouquinho, né? Ela caiu, tava 3,10, eu acho, se não me engano. Aí ela Sim. caiu e teve gente que fala, calma, você não falou da... Pô, peraí, você tem que entender o case, cara. Ela tá investindo pra caramba, investindo um monte de projeto que vai trazer resultado daqui a pouco, e o mercado tá batendo nela, e a questão do etanol lá já tava até sendo resolvida, né? O mercado tá maluco. Aí caiu mais, eu comprei mais. Aí que eu comprei mesmo. Disparou agora. Só ter confiança no case também, né? Então, tem a Raizen, tem dentro da Cosan, tem a Gás, né? Compass, Sim. Compass, que é super perene, tem Rumo, que é indiretamente envolvido ao setor agro, né? Transporte, muito setor agro aí de comida, alimentos. Tem a própria setor agro que ela tem, Radar, Janus, Telas. Então é uma empresa bastante completa, bastante diversificada, então que vai crescer dividendo. E você compra tipo uma empresa, né? Uma holding que, você se beneficia de várias outras empresas, né? Sim. Que ela tem na companhia. Uma pergunta muito interessante, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Boa noite, Luan e Dalton. Ótima conversa, muito aprendizado. Explica para a galera o porquê deveriam focar no dividend on cost e não apenas no dividend yield, né? O dividend yield, quando você olha, é o atual, é sobre o preço atual, sobre o preço pega o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tá pagando 10% em cima de R$47. Isso daí é o dividend yield hoje. O dividend on cost é sobre o que você comprou. Então tem gente que comprou lá, pagou seus R$35 no Banco do Brasil, tem um dividendo bem maior do que esses 10%. Então isso daí vai te enriquecer a longo prazo. Imagina você comprando 100 ações, né, Dalton? E o seu preço médio lá embaixo. O seu dividend on cost fica 20%
enquanto às vezes o dividendo da pessoa ali é 12%, 10%, às vezes menos. Então o dividend on cost é o que o investidor tem que buscar, né, Dalton? Pode complementar aí. 2 exemplos, dividend yield on cost que vai trazer no futuro, vem Isso. trazendo Cosan e Sanepar, devem crescer os dividendos ao longo do tempo. A Cosan tá até um dividendo pequeno, mas se você for ver, vai crescer bastante ao longo do tempo. Ainda mais agora com a Vale, que gera caixa infinita aí, né? É, com certeza. Isso daí o investidor ele tem que focar, mas a maioria dos investidores estão começando a perceber isso daí, Dalton. O Barsi fala, O Barsi- o Barsi ele tem uma fase, ele falou, não invisto no dividendo do hoje. É que ele usou como exemplo a IRB, né? Eu não gosto muito. Ele falou, não invisto no dividendo do hoje, eu invisto no dividendo do amanhã. Você vê como Ele que tá- ele é visionário, né? Ele tá vendo depois, falando, a IRB vai pagar o dinheiro lá na frente. Exatamente, né? E tem várias empresas que a gente pega. Uma empresa que eu falo bastante tempo aí é o Banco Banrisul. Ele subiu bastante aí. Eu comprei há pouco tempo atrás, tinha comprado pra carteira da minha filha, eu acho que eu paguei 10, 11 reais. E agora já tá 14, 15. E o dividendo on cost, pelo que eu paguei, já é um dividendo muito bom, né? Então é bem interessante, né? Também todo investidor ter essas nuances, né? Essas coisinhas assim, simples, né? Porque assim, enquanto você, tem 170 pessoas acompanhando aqui a gente pode falar de várias empresas, pode falar de tudo. Mas o mais importante, você que está aí do outro lado, é você buscar conhecimento. Você buscar conhecer os principais indicadores fundamentalistas, olhar ali, ver se uma empresa. Conhecer os indicadores mesmo, conhecer PL, ROI, outros indicadores, EV, EBITDA. Para você bater o olho ali e bater o olho naquela fotografia do que já passou, né? Lembrando que quando a gente olha os indicadores é dos 12 meses que já passou. Daqui para frente pode acontecer muita coisa. A empresa pode continuar a lucrar, rentável, lucrativa, ou não, ou a empresa pode lucrar menos. Então, aquilo ali naquela fotografia, você olhar e falar, pô, bom, o que passou, tá ok, dá para eu comprar essa empresa aqui e tal, eu vou analisar agora o que vai acontecer depois, né? Mas a maioria das pessoas, elas ficam esperando dica, isso é errado, gente, é totalmente errado. Você tem que procurar conhecimento, você tem que procurar ali ver. Então, já fica essa dica aí para você, busque conhecimento mesmo. Né, Dalton? Exatamente. Tem que. Se você for mesmo na analista, pode ser o melhor analista do mundo. Pode ser o Barsi, o, sei lá, o Buffett. Você vai seguir eles, aí. E quando a ação cai? Exatamente. O que você Aí, faz, né? o Peter Lynch ele fala isso aí. A ação caiu, o que você faz? Você compra mais? Você decide no cara coroa, o que você faz agora? A ação tá caindo, e aí? Se Exatamente. você não sabe por que você comprou. E a partir do momento que o cara, igual eu vejo que tem bastante aluno meu lá, né? Eles olham lá e eu falo, meu, você tem que saber por que você comprou. Você tem que fazer o seu gerenciamento de risco. Se cair 20%, 30%, sempre falo pra eles, se cair 20, 30%, o que você faz? Se a resposta for comprar, você tá com a ação certa. Se a resposta for não sei, você não sabe porque você comprou. Então você tem sim, você que tá aí do outro lado aí, buscar conhecimento, porque é isso daí que vai te levar ao longo prazo, né? A bolsa não é cassino, você consegue escolher boas empresas, rentáveis, lucrativas, que pagam dividendos. E lembrando que você tem que fazer o gerenciamento de risco, que é uma das coisas mais importantes e pouca gente faz. Por isso você estuda bastante, né, a PetroRio, né, Eu Dalton? entrei na PetroRio há pouco tempo. Pouco tempo. Conta pra gente aí o que a PetroRio faz, compensa investir na PetroRio, qual que é a diferença dela para a Petrobras, também é interessante o pessoal saber. Então, eu comprei a PetroRio há pouco tempo, pouco antes dela começar a subir agora, porque eu tava vendo que a Petrobras não tem jeito, eu não vou ter segurança na Petrobras, né? Sim, com certeza que não. Não tem, então. Tá barata, é uma das empresas mais baratas da bolsa, e não é a mais barata, mas é uma empresa mais arriscada, né? Eu não sei o que vai acontecer. Então, assim, eu falei, não adianta. Eu até mantive, eu fui vendendo ela na época próxima ali do segundo turno, e eu mantive 250 ações. Tá lá, mas eu não consigo comprar mais. Tá lá, não, esqueci que tem. É só um pouquinho, 250. Ah, esqueci, isso aí não existe mais. Não tenho Petrobras. E aí eu tenho a 3R e tenho a Enalta. 3R eu já comprei para substituir a Petrobras. Só que eu falei, só a 3R também pode dar um probleminha, porque a 3R, ela mesmo que isso da PetroRio, tem bastante campos para desenvolver, né? Tem muito upside para dar, mas é um pouco mais arriscado. Tem mais upside de preço, mas é mais arriscado, tá menos consolidado.
Já a PetroRio, pode até ser que ela cresça menos, talvez, mas está mais nítido aqui que vai acontecer. Inclusive, ela vai pagar dividendos em algum momento que ela parar de investir, porque ela, Petrobras vai fechar a torneirinha, né? Sim. Ela vai ter que, se ela quiser ativos, ela pode buscar lá fora. Mas aqui no Brasil, eu acho que não vai ter mais. Então, vai ser boa pagadora de dividendos também, né? Ela tem bastante coisa para melhorar esses campos aí. E ela vem, já se provou que ela consegue fazer isso. Ela acho que, se eu não me engano, esses dias aí ela acabou de inaugurar um novo poço ou alguma coisa do tipo. Não sei se estou confundindo. Então, e ela tá sempre aqui com um crescimento legal e o petróleo eu acho que tá num preço que não vai cair. Não, ele começa a cair muito, o cara lá, esqueci o nome do pessoal lá do Oriente Médio. O PEP não vai deixar, eles vão segurar a produção. Então, acho que o petróleo tá num preço só tranquilo. As duas empresas têm projetos para crescer bastante. Então, para diversificar, não ficar só na 3R, eu entendo na PetroRio, vou das duas aqui. E ainda tem a Enalta, que é um case para dividendos, um case que também vai dar muito certo, mas é um case que tem muita exploração, um pouco diferente. Sim. Ele é um case, ele tem, o campo dele lá é jovem, né? O Atlanta, Campo Atlanta. Enquanto a PetroRio e a 3R são campos antigos já, né? Campos maduros. E aí são dois cases mais parecidos. Eu acho que as duas têm muito crescimento para trazer na frente. E eu decidi pegar as duas exatamente por diversificar um pouco o risco. E aí, de repente, uma tem um ruído, a gente pode até analisar a oportunidade. Eu compro, 3R vive aí que nem uma maluca, né? Vai para 40, vai para 20. Vive loucamente, né? Exatamente. E Dalton, o legal também é você falar para as pessoas que estão acompanhando a gente aí, como funciona assim, elas têm vários campos maduros, né, que são campos que a Petrobras já explorou, já tirou bastante petróleo, e conforme a Petrobras começa a tirar petróleo, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço pouquinho, hein, mas se eu tiver errado, você me ajuda aqui, Dalton. Petrobras vai lá e começa a explorar o petróleo. A partir do momento, tudo que ela começa a puxar lá não é mais 100% petróleo. Então começa a vir água, começa a vir vazios. Então, sei lá, 80% agora é petróleo e 20% é nada. Aí vai diminuindo essa quantidade, né? Então chega até um momento que para a Petrobras, como que ela tem vários campos no Brasil todo, ela fala assim, não tá sendo tão interessante aqui. Aí o que ela faz? Aí surgem essas empresas aí, que vão comprar campos maduros, né? Que aí eles conseguem trabalhar mais o campo, às vezes, tendo... Geralmente, quando eles vendem esse campo, eles são conservadores. Então, ele fala que é tantos mil barris de petróleo, mas na verdade pode ter 30, 40, 50% mais, às vezes até mais, que já aconteceu no caso de algumas empresas, né? No caso da PetroRio. As duas já tiveram elevação das reservas. PetroRio e a das reservas. Então, porque o cara que vai lá, ele tem que ser muito conservador, para também não ferrar a outra empresa, né? Então essas empresas, elas surgem disso daí. E essas empresas, elas são empresas privadas, né? Elas buscam excelência operacional. Então, cada vez mais aí, elas procuram ter essa excelência operacional e ser mais lucrativa. Basicamente isso, né, Dalton? Se eu errei alguma coisa aí, é isso mesmo. Você me corrige. Mas é muito complicado você entender como funciona. Até eu entender isso daí, eu falei, bom, por que a Petrobras vai vender alguma coisa que tá boa para ela, né? E para a Petrobras é muito mais vantajoso ela extrair o pré-sal lá de novos campos.